presença. Mas o povo de Israel está ouvindo. Até o presente momento, Deus não tinha dado nenhum mandamento. Até o presente momento, o Senhor só os havia convidado para sair do Egito. Mas agora o Senhor vai dar passos de santificação. O Senhor vai dar passos para lavar o corpo, para lavar a alma e purificar o espírito, até que eles estivessem prontos para se apresentar diante da presença do Senhor. E os passos foram dados. Eles tinham leis de como tratar o seu irmão, de como respeitar o seu próximo, de como respeitar as autoridades, de como se apresentar diante do Senhor, qual eram as vestes que eles deveriam vestir, qual era o ritual que eles deveriam se prosseguir para se apresentar diante do Senhor. E no meio daquilo tudo, o Senhor diz assim: agora, Moisés, você sobe, você vem até a mim, entra na minha nuvem, porque eu vou falar contigo. Na primeira vez, Moisés vai sozinho, e o povo escuta a voz de Deus embaixo, como um trovão. O Senhor estava dizendo assim: olha, Moisés já tomou a decisão dele, já escolheu por mim, já seguiu os passos da santificação, e agora eu vou trazê-lo para mim e vou dar uma experiência. Se vocês seguirem os mesmos passos da santificação, vocês vão viver a mesma coisa que Moisés viveu. Mas o que o povo disse? Não, Moisés, não seja caso que nós subamos e o Senhor nos consuma com fogo. Vai tu, Moisés, fale com Deus. Tudo quanto o Senhor te disser e nos mandar fazer, nós faremos. O que o povo faz? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Porque o Senhor sonda os corações. O Senhor disse assim: esse aí, é só de boca para fora. É só de boca para fora. Mas aí o Senhor vai dar uma segunda experiência. O Senhor disse assim: agora, Moisés, vocês vão subir novamente o monte, mas agora você não vai sozinho. O povo vai ficar numa parte delimitada, porque se eles passarem daquele limite, morrerão. Mas os 70 anciões, eles vão se aproximar um pouquinho mais. Eles vão para um outro nível de proximidade comigo. Mas somente tu, Moisés, entrará novamente na nuvem de glória. Deus vai dar mais uma oportunidade do povo escolher por Ele. Celebração da segunda festa, as 7 semanas. Na primeira é a Páscoa. O Senhor disse assim: Moisés, santifica o povo durante 3 dias, e acontecerá que ao terceiro dia eu vou me apresentar no meio do povo. Está em Êxodo 18. Agora em Êxodo 24 é a segunda vez que eles vão subir ao monte. Já está na contagem das 7 semanas. O Senhor já está purificando, e os 70 anciões decidiram pelo Senhor, e agora eles vão a um nível mais profundo. E aí Moisés sobe lá em cima, ele fica 40 dias. Só que os 70 anciões sofrem pressão do povo de Israel, dizendo assim: esse tal de Moisés aí que nos fez subir do Egito, esse homem aí já morreu, já passou. Agora nós queremos um Deus para que vá diante de nós. Nós queremos ver alguma coisa, queremos tocar alguma coisa. E eles cedem à pressão e constrói o bezerro de ouro. Quando Moisés está no monte, o Senhor diz assim: Moisés, o povo corrompeu. Agora você vai descer e vai acertar a situação. Quando Moisés desce, ele começa a escutar o alarido, e o que eu acho engraçado, irmãos, é que a Bíblia não diz qual é o exato momento do caminho, mas no meio do caminho, Moisés descendo do monte, ele cata Josué e leva junto com ele. Vai saber aonde estava Josué nessa história, mas ele estava no lugar mais próximo do limite que Deus havia determinado.
Entre os anciões e Moisés estava Josué, porque a Bíblia diz que antes que Josué se encontre com os anciões, ele já estava com Josué andando com ele no meio do caminho. E Josué vai aparecer outras vezes na história no meio do caminho entre o povo e a presença de Deus, entre o nível profundo de comunhão que Moisés estava vivendo. No tabernáculo, quando o Senhor dá ordem de ser construído, a Bíblia diz que existia o pátio, estavam todos no pátio, e Moisés estava no lugar santíssimo, mas nos atos do tabernáculo estava Josué. Era o único que conseguia chegar naquele momento, naquele espaço específico do tabernáculo, era o único. De todo o povo, Josué era o único, e Moisés continuava se apresentando no meio da nuvem de glória, e o Senhor se revelando a ele, falando com ele, como sempre. Agora, nesse capítulo específico de Êxodo 32, quando Moisés desce do monte e vê o povo consumido pelo pecado, ele se ira. Ele sentiu aquilo que o Senhor estava sentindo, e ele pega as tábuas do concerto, quebra, jogando-as no chão. Não é que Moisés desprezou aquilo que o Senhor havia dado, é porque ele sabia que aquilo que Deus tinha dado era tão precioso que não valeria a pena compartilhar aquilo com um povo que havia decidido por não andar com Deus. O que Deus deu a Moisés era tão precioso que ele diz: esse povo precisa ser santificado outra vez até receber de Deus algo tão puro, algo tão genuíno, porque só Moisés sabia quão pura era a presença de Deus, porque era só Moisés que experimentava dela. Moisés sabia o sabor, o cheiro, o prazer que ele tinha de estar na presença de Deus, e ele não queria compartilhar aquilo com um povo que decidiu não andar com ele. Moisés respirava santidade, Moisés vivia santidade, Moisés era cercado de santidade, e ele disse: o meu Deus é tão santo que eu não posso compartilhar o santo do Senhor com um profano. Esse povo vai seguir novamente os passos da santificação, até que estejam preparados para receber de Deus novamente aquilo que ele tem para nós. E no dia em que o Senhor dá as tábuas do concerto, é o dia de Shavuot, o dia do Pentecoste. É o dia em que o Senhor libera os seus mandamentos para ser posto dentro do coração do povo. Mas eles não quiseram. E Moisés vai recomeçar, mas dessa vez vai ser diferente. Antes disso, o Senhor trouxe uma sentença no meio do povo. Moisés disse assim: agora eu quero saber, pega esta palavra, quem está comigo? Levantou a tribo de Levi e disse assim: Moisés, nós estamos contigo. No meio disso tudo aquilo que aconteceu, nós não temos nada a ver com isso. O povo fez porque eles quiseram. Mas nós escolhemos Moisés pelo Senhor. E o Senhor disse assim: então vocês vão retirar do meio de vocês todos aqueles que pecaram. Vão lançar a fio de espada. E 3.000 homens foram mortos naquele dia. Processo de purificação. No processo de purificação, algumas pessoas vão sendo deixadas pelo caminho. Jesus, ele começou o seu ministério 3 anos e meio, porque são 3 processos e meio de santificação. Já te explico isso. 3 processos e meio, 3 períodos e meio, 3 festas e meia para o processo de santificação. Jesus começa pela palavra para arrancar o pecado, para purificar primeiro o corpo físico. Jesus começa a chamar depois para a intimidade, para purificar as suas emoções. Mas ele se revela somente lá no Monte da Transfiguração, para mostrar em espírito. Naquele momento, o Senhor estava trazendo purificação no espírito.
Espírito, para que aqueles homens que lá estavam no Monte da Transfiguração pudessem ter e experimentar da mesma coisa, do mesmo nível de glória que Moisés experimentou lá no Monte do Sinai. Por 3 vezes Moisés subiu no monte, 3 vezes foi diferente. A primeira vez foi no meio do deserto, a segunda vez foi em Êxodo 24, ele entrou na nuvem de glória, mas na terceira vez ele sai de lá diferente, ele sai com o seu rosto transfigurado, ele sai de lá com a glória do Senhor transfigurada no seu rosto, porque foi a terceira festa, a festa do Pentecoste. Moisés estava sendo tratado por Deus, porque o povo era obstinado, o povo não acreditava no chamado de Moisés, o povo dizia assim, por que Deus só fala por meio de Moisés e não fala conosco? Moisés prova que ele é tratado depois que ele viu o bezerro de ouro. Ele vai dizer bem assim, quando o Senhor disse assim, então Moisés, prepara, porque eu vou entrar no arraial, eu vou matar todo mundo. Os irmãos já estudaram a vida de Moisés, sabe qual era o caráter de Moisés? Moisés era o homem mais bravo que existia na terra e se tornou um homem mais manso. Aí ele vai dizer bem assim, não, Senhor, olha aí Moisés, olha irmãos, ao Senhor mostrando o nível de intimidade de Moisés. Nos 3 encontros, alguma coisa foi purificada na vida de Moisés. No segundo encontro, o Senhor estava preparando ele para trazer o caráter de Deus. O caráter de Jesus, porque o Senhor ele é cheio de ira, a vontade de Deus é destruir a humanidade, porque o pecado cheira mal às narinas do Senhor, mas aí entra Jesus como intercessor e diz assim, não Pai, não faça isso. Moisés ele entra aqui na representatividade de Jesus, dizendo, não Senhor, se o Senhor matar este povo, o que vão dizer os egípcios? Nos fizeram sair do Egito e agora vão nos matar aqui. Não, Senhor, não faça isso. Aí sabe o que o Senhor faz? Irmãos, quem mandou o povo sair do Egito? Foi Deus ou Moisés? Não foi o Senhor que disse que ia tirar o povo do Egito? Foi o Senhor, não foi? Eu vou achar aqui, nós vamos ler, o Senhor fala bem assim, Moisés, então faz com que esse povo que tu tiraste do Egito, irmão, mas Moisés não tirou aqui, ó, Êxodo 33, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Moisés está olhando assim, mas meu Deus, eu não fiz ninguém subir do Egito, não, quem fez foi o Senhor, agora o Senhor está colocando esse povo na minha mão? Não, esse povo não é meu não. Esse povo é teu, assume a responsabilidade. Mas Moisés disse assim, não, se o Senhor me colocou aqui, a partir de hoje esse povo é meu. Eles podem ser obstinados, mas é meu. Eles podem ser duros de coração, mas é meu. Eles podem ser perverso na língua, mas é meu. Eles podem ser contendeiros, mas são meus. Eu vou interceder por eles, porque através de mim eles vão ser santificados. Ali entra o processo de santificação de Deus na vida de Israel, porque até o presente momento, irmão, vou falar, porque até o presente momento Moisés não tinha uma identidade do ministério que ele havia recebido de Deus. Até o presente momento ele era um libertador, que arrancou o povo do Egito, que trouxe as estruturas dos mandamentos do Senhor para aquele povo. Mas aqui Moisés, ele entende, ele tem a autovisualização do ministério que Deus colocou na mão dele. Aleluia! Moisés, você não é só um libertador, você não é só alguém que vai instruir, você é alguém, Moisés, que vai tomar este povo para ti e vai guiá-los até a terra prometida. Então não diga este povo, diga o meu povo, porque você também faz parte desse povo. Ali Moisés entende qual é o ministério dele, que ele diz, não, é o meu povo. O Senhor está querendo matar o meu povo? Não, vai matar não. O povo pecou mesmo, o povo errou mesmo, o povo é obstinado, Senhor, mas é o meu povo. Mata não. E Moisés vai fazer uma oração, vai dizer, Senhor, santifica esse povo. Santifica esse povo. Purifica esse povo, Senhor. Lava este povo, me dê um ensinamento, me fale alguma coisa de como eu vou proceder daqui para frente.
para que esse povo consiga contemplar a sua glória. E Moisés vai fazer uma oração muito sincera, ele vai dizer: Senhor, arranca o meu nome do livro, apaga. Se for para exterminar a história desse povo, o Senhor me extermina junto. Se for para apagar a história desse povo, o Senhor apaga a minha junto, porque se esse povo morrer, o maior fracassado será eu e não o povo, porque foi eu que coloquei a minha cara lá para dizer: liberte o meu povo, porque foi eu que me coloquei na frente para dizer: me arranca do Egito e nós vamos andar com Deus. Agora, se o Senhor mata esse povo, o Senhor está matando a minha história. Se o Senhor mata este povo, o Senhor está matando o meu ministério. Se o Senhor mata este povo, o Senhor está matando a minha esperança. Porque o que me faz me apresentar diante do Senhor é saber que esse povo é mau, mas o Senhor é bom. E se eu me apresento ao Senhor, a bondade do Senhor vem sobre mim, e através de mim esse povo vai ser santificado e verá a bondade do Senhor. Meu Deus, o que me faz seguir adiante é saber que eu preciso me encontrar contigo diariamente para receber os teus mandamentos, porque este povo não pode ouvir a voz de Deus, mas eu posso. Se eu subir ao Senhor, o Senhor vai falar comigo, eu vou dizer a eles, por mais que eu saiba que eles vão fazer tudo ao contrário, eu me coloco como intercessor diante do Senhor. Eu serei aquele que intercederei ao povo diante do Senhor, até que este povo seja santificado. Irmãos, e aí começa. O Senhor começa a eliminar, porque Moisés não abandonou o povo. Meu Deus! Moisés assumiu o ministério, disse assim: não, o Senhor me colocou como pastor dessa galera toda aqui, então eu vou ser o pastor dessa galera aqui. Nós vamos ser o pastor desse povo. O povo é ruim, irmãos, mas nós vamos pastorear esse povo. O povo é inclinado para o pecado, mas nós vamos pastorear esse povo. E aí entra a mão de Deus. Agora o Senhor tira a responsabilidade de Moisés e toma de novo a responsabilidade para ele. Moisés não pode sondar os corações, mas eu posso. A partir de hoje vai ser assim, Moisés, diga ao povo: a alma que pecar, esta morrerá. Moisés assumiu a responsabilidade. Os levitas disseram que queria. Está tudo certo. O Senhor já tinha quem ele precisava do lado dele. Observe que quando saiu do Egito era só Moisés santificado. Agora era Moisés e a tribo de Levi. Aí o Senhor disse assim: então nós já vamos mudar aqui. Agora vai ter sacerdote e vai ter levitas. Vamos construir o tabernáculo, vai ter sacerdote. Os sacerdotes vão ser responsáveis pela santificação do povo. Por quê? Porque os levitas quiseram ser santificados. Então, primeiro eles foram santificados para levar santidade. Primeiro eles fizeram a sua escolha para levar a libertação no meio do povo. O Senhor disse assim: Moisés, agora você não está sozinho. A tribo de Levi vai ser levantada. Deles eles vão tratar de tudo que é assunto do templo. E por meio deles virá a purificação. E você continua, Moisés, sendo intercessor entre eu e este povo. Agora são os sacerdotes que vão fazer todo o ritual de santificação, todo o ritual de purificação. Agora são os membros da tribo de Levi que vão atrair a presença de Deus por meio dos louvores, por meio da adoração, porque o Senhor sabia que Moisés não estava sozinho, não ia aguentar sozinho. Até parece que mediante aquela quantidade do povo, Moisés estava sozinho, mas não estava. Já havia uma tribo junto com Moisés, já havia a tribo de Levi, tudo porque Moisés fez e tomou uma decisão diante do Senhor. Ele entrou na nuvem de glória para experimentar da glória de Deus, e agora o Senhor santifica a primeira tribo de Israel para andar diante dele, para ministrar diante dele, para atrair a presença dele, porque enquanto os levitas atraíam a presença de Deus, a santidade do Cordeiro de Deus entrava no meio do povo, o sangue lavava o povo, o sangue entrava no arraial e o povo contemplava a glória de Deus. Aleluia! Até parece que você está sozinho, mas não está.
Até parece que você está intercedendo sozinho, mas não está. Não seja orgulhoso a ponto de achar que você é o único que sobrou, que você é o único que restou, que você é a última bolacha do pacote, que você é o único que anda em santidade, que você é o único que ouve Deus, porque não é. O Senhor levantou um povo, uma tribo que não se rendeu ao bezerro de ouro, que não adorou estátuas e escultura, mas que decidiu pelo Senhor. O passo de santidade agora se tornou mais alto, mais profundo. E o Senhor disse assim: agora eu vou sondar os corações. Aqueles que quiserem andarão e entrarão na terra prometida, mas aqueles que não o quiserem vão morrer no deserto. Santidade, irmãos, é muito bom para quem vive, mas um perigo para quem escolhe não vivê-la. Porque quanto maior o nível de santidade de uma comunidade, mais temor de Deus ele vai vir, mais juízo de Deus virá, mais ira de Deus virá. A graça é grande para aqueles que escolhem vivê-la sobre ela, mas a justiça também ainda é maior ainda para aqueles que escolhem andar fora dela. Quanto mais Moisés se santifica, mais daqueles que saíram do Egito vão morrendo no meio do caminho. O que acontece aqui é um trabalho de renovação. O povo decide não renovar a mente deles no Senhor, o povo decide não guardar os mandamentos, o povo estava apegados nas coisas do Egito, amarrados nas coisas do Egito. E o Senhor disse assim: Moisés, desse jeito o povo não vai entrar na terra prometida. E aí durante toda a história dos 40 anos, o Senhor vai trazendo uma renovação no povo. Daqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, que é Josué e Calebe. Todos os que entraram nasceram no deserto, nasceram na dificuldade, nasceram na aliança que o Senhor havia feito com eles, que nós já vamos ler o texto aqui em Êxodo 35. Nasceram nesta aliança e viveram debaixo desta aliança, que é a terceira festa, o terceiro período e meio, porque eles viram a glória de Deus no rosto de Moisés. Quando Moisés desce daquele monte, com o rosto dele brilhando em glória, porque ele recomeçou os passos das 7 semanas outra vez, e subiu o monte e ficou 40 dias outra vez. Foram 9 dias chorando para que o Senhor arrependesse, trouxesse o arrependimento ao povo e se arrependesse do mal que o Senhor queria fazer ao povo. Foram 9 dias e depois 40 dias no monte. Durante 9 dias Moisés estava dizendo: eu quero a responsabilidade, eu assumo o povo, eu vou interceder por eles, eu vou estar diante deles, eu vou assumir o meu ministério que o Senhor me deu, e agora 40 dias eu vou me santificar ao Senhor, até o momento em que o Senhor me revele e me dê novamente as tábuas da lei, para que este povo tenha um mandamento para seguir. Mas agora Moisés desce diferente do monte, porque o Moisés alcança o terceiro nível de glória, o mesmo nível de glória que Jesus alcançou, o mesmo nível de glória que Adão vivia no paraíso, porque ele transfigurava a imagem da glória de Deus. Agora Moisés vai transfigurar a imagem da glória de Deus. Enoque andou com Deus e Deus tomou. Quando o Senhor tomou, significa que Enoque estava vivendo no nível de glória de Deus, que o corpo dele não era mais suficiente para compactar, para guardar a glória de Deus. Então o Senhor levou para si. Elias andou em um nível tão alto de glória, no terceiro nível de glória, que o corpo dele não compartilhava, não suportava mais andar com aquela glória. Então o Senhor o tomou para si na sua própria carne. A Bíblia diz que quando Paulo estava caminhando no caminho de Damasco, Saulo, ele viu Jesus como o sol do meio-dia e ficou cego. Sabe por quê?
Porque Jesus se apresentou para ele no terceiro nível de glória, no nível espiritual, no mesmo nível que Moisés se apresentou ao povo, mas Moisés colocou o véu, mas o véu do templo já havia se rasgado, então Jesus não podia colocar o véu, então se apresentou a Paulo tal como ele era, e Paulo na sua natureza pecaminosa não aguentou, ficou cego. A Bíblia diz que Estevão estava anunciando a palavra de Deus, e os homens o viam como um anjo, e de repente a glória de Deus foi tão grande sobre ele, que os homens viram: agora eu tenho certeza, estou vendo um anjo. E de repente o Senhor tomou, aleluia, Estevão para si. O espírito de Estevão foi levado para o Senhor, porque ele também alcançou o terceiro nível de glória. O terceiro nível de glória é quando um homem começa a transfigurar a glória de Deus, é quando um homem consegue transfigurar a glória de Deus, mas ele não vem do dia para a noite, ele vem de uma decisão. Quando o Senhor disse assim: Moisés, sobe para se encontrar comigo, Moisés disse assim: eu vou, Senhor, eu estou indo. Moisés não disse assim: Senhor, esse povo é pesado demais, esse povo quer falar o dia todo, esse povo quer se aconselhar o dia todo, esse povo precisa disso, precisa daquilo. Não, Moisés não disse: está tudo bem, Senhor, o povo não é meu, o povo é teu, então o povo fica aí, porque eu vou para ti, eu vou encontrar contigo. E o Senhor chamava Moisés, no tabernáculo, o Senhor chamava Moisés no cume do monte, o Senhor chamava Moisés, e Moisés largava tudo e ia para a presença de Deus. Moisés largava tudo e ia para a presença de Deus. Moisés largava tudo e ia para a presença de Deus. Moisés foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, 3 períodos e meio, 3 dificuldades, 3 processos de santificação Moisés seguiu até encontrar com Deus e descer de lá de maneira diferente. Na primeira vez o rosto de Moisés não brilhou, na segunda vez o rosto de Moisés não brilhou, dentro do tabernáculo o rosto de Moisés não brilhou, mas na terceira vez, quando ele subiu o monte, o rosto dele brilhou, e ele veio de lá cheio da glória de Deus, porque ele entrou na nuvem de glória. Aleluia! Moisés decidiu entrar na nuvem de glória, e o povo de Israel decidiu viver da nuvem de glória que resplandecia em Moisés. Você tem o poder da decisão hoje. Você vai viver o nível de glória ou vai andar debaixo da unção de alguém? Você vai brilhar por conta própria ou vai andar debaixo do brilho de alguém? Você vai andar debaixo da unção ou vai decidir andar debaixo da unção de alguém? Imagine que o Senhor nos tome hoje daqui para um outro lugar. O povo não é nosso, o povo é de Deus. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Mas imagine se o Senhor tome os pastores daqui e levem para outro lugar hoje ou amanhã. Imagine que o Senhor leve os obreiros desta casa daqui para um outro lugar amanhã para anunciar a sua palavra. Será que haveria algum Josué que se esconde no meio do caminho, que ninguém sabe onde ele está, mas ele também está ansiando o nível de glória? Será que haveria aqui algum Josué que se esconde no tabernáculo entre o povo e Moisés, entre o povo e Deus, para dizer: eu também quero experimentar disso, eu quero ver como Moisés faz, porque eu quero fazer também? Josué não tinha a instrução necessária, mas ele tinha o desejo. Josué não sabia qual era o caminho perfeito para seguir, mas ele visualizava de longe as decisões de Moisés, e ele dizia: se Moisés fez assim, eu vou fazer também. Se Moisés decidiu desta forma, eu vou fazer também. Se Moisés quis fazer dessa forma, eu vou fazer também, porque assim também eu vou viver no mesmo nível de glória que Moisés alcançou, que ele viveu. Josué estava tomando uma decisão todos os dias da sua vida de andar e de viver aquilo que Moisés estava vivendo. É uma decisão. E se eu estou aqui nesta manhã, eu não sei o dia da manhã porque ele não me pertence. Se eu estou aqui hoje, é para te dizer que você também pode andar debaixo desse nível de glória, que você também pode decidir, que você também pode atrair a presença de Deus para dentro da tua casa, que você pode fazer da tua casa um tabernáculo, que você pode fazer da tua casa um altar consagrado ao Senhor. E aqui eu vou compartilhar as revelações que o Senhor me deu nesta manhã e durante a madrugada nesta palavra.
O nível de glória foi tão grande que o Senhor foi renovando o povo, aquilo que nós chamamos de peneira. Passa a peneira, não fica, passa a peneira, não fica, passa a peneira, não fica. Até que chega um ponto em que o Senhor diz assim: agora esse povo está preparado. Moisés não viu o povo preparado, mas Josué, que tomou a decisão, viu. Porque a promessa maior não é aquela que Deus faz para ti. A promessa maior é aquela que Deus faz para uma nação, para um conjunto. O Senhor disse que esse povo aqui vai entrar na terra prometida, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que os olhos dos pastores não vejam cumprir esta promessa. Nós intercedemos aqui todos os dias. Na minha casa eu intercedo todos os dias para que esse povo entre na presença de Deus. Pode ser que um dia eu não esteja aqui para ver, pode ser que um dia os meus pastores não estejam aqui para ver, pode ser que um dia até que não seja mais esse mesmo povo que nós estamos vendo aqui hoje, mas nós saberemos que plantamos uma semente de santidade, e quanto maior é o nível de santidade, mais o Senhor vai arrancando aqueles que decidiram viver para este mundo, mais o Senhor vai purificando, até que reste somente Josué e Calebe, e o Senhor diz: agora eu vou fazer tudo de novo, mas um povo santo que vai entrar na minha presença na terra prometida. Esse povo aqui de Israel estava sendo preparado para entrar em uma terra física, mas Jesus, quando veio, ele começou a preparar um povo para entrar numa terra espiritual, que é os céus de glória. No dia de Pentecoste, no dia de Shavuot, no dia em que o Senhor deu os mandamentos na mão do povo de Israel, foi o mesmo dia em que o Senhor deu poder e autoridade nas mãos dos apóstolos para anunciar a palavra de Deus, para anunciar os mandamentos do Senhor, para anunciar as vontades do nosso Pai, a vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Agora não mais para preparar um povo para entrar em Canaã, agora não mais para preparar um povo que entraria na terra que mana leite e mel, mas agora para entrar nas mansões celestiais, porque eu vou para o Pai. E se eu for para o Pai, eu prepararei lugar, eu farei morada, para onde eu estiver, vós estejais também. Senhor, nós não sabemos o caminho, nem para onde vai. Respondendo-lhe, Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós concluímos, nós vamos ler aqui em Êxodo 33, no versículo 12. O Senhor renovou um povo, o Senhor preparou um povo, o Senhor santificou um povo. No terceiro encontro de Deus com Moisés, no fim desse período de 49 dias do Homer, dos 49 dias das 7 semanas, conhecido como a festa das semanas, o Senhor deu os mandamentos, mas só nesta ocasião é que o Senhor vai fazer uma promessa. No terceiro período é que o Senhor vai fazer uma promessa. E diz assim: Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Aqui Moisés começa a pedir a Deus para se apresentar a Ele. Aqui Moisés começa a pedir ao Senhor para se revelar a Ele. Aqui Moisés começa a pedir ao Senhor para mostrar a Ele quem Ele era. E ele sobe ao monte, desce transfigurado, e ele vai descer diferente. Êxodo 34, 10. Diz assim: então disse: eis que eu faço um conselho
acerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca antes foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. O Senhor disse: Moisés, coisa terrível é o que eu faço contigo, porque a partir de hoje, por meio desta aliança, por meio deste pacto, eu vou revelar sinais, eu vou revelar prodígios, eu vou revelar maravilhas. O povo está no cenáculo, orando durante 10 dias. Quanto tempo Moisés pediu perdão pelos pecados do povo? 9 dias. E no 10º dia ele se apresentou ao monte. 9 dias. O povo estava no cenáculo orando, porque Jesus disse: acontecerá que virá sobre vós o meu Espírito, e acontecerá que virá sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha em tanta Judeia e Samaria até os confins da terra. Durante 10 dias, os discípulos estavam no cenáculo orando por esta promessa, dizendo: o Senhor prometeu, nós confiamos nesta promessa, esta promessa é para nós vamos receber esta promessa. E a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia em que o Senhor entregou as tábuas na mão de Moisés lá atrás, cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumprindo-se o final das 7 semanas da purificação, cumprindo-se o dia de Shavuot, cumprindo-se o dia do Senhor. Moisés foi transfigurado lá atrás, mas agora o povo recebe uma transfiguração não só no seu rosto, não só uma transfiguração coberta por um véu. O povo vai receber o próprio Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor veio, soprou como vento veemente, encheu todo aquele cenáculo. Todos começaram a falar línguas repartidas como de fogo. Todos começaram a falar línguas repartidas como de fogo. E a partir dali começou sinais, começou prodígios, começou maravilhas. A partir dali almas começaram a ser agregadas. A partir dali almas começaram a ser curadas. A partir dali vidas começaram a ser restauradas na presença de Deus. Quando cumpriu-se o dia de Pentecoste. Eu acredito fielmente que o dia de Pentecoste está se cumprindo aqui nesta manhã. Eu acredito que o dia de Pentecoste está se cumprindo aqui nesta manhã. Irmão Fabrício, o que é o dia de Pentecoste? O dia de Pentecoste é o dia que você pega os mandamentos, põe dentro do teu coração. E você entende que o ministério é para você. E você entende que a chamada é para você. E você entende que a profecia também é para você. E você diz: a partir de hoje eu vou orar por esta palavra. Se o Senhor me chamou para ser um missionário, eu serei um missionário. Se o Senhor me chamou para trazer sinais no meio do povo, eu vou orar até que os sinais comecem a acontecer. Eu tomo para mim esta palavra. Uma profecia só é profecia quando você aceita ela. Uma profecia só é profecia quando você santifica ela. Uma profecia só é profecia quando você vive ela. 3 passos para santificar uma profecia. 3 passos. Tudo na Bíblia em relação à promessa trabalha com 3. Primeiro, você recebe. Moisés no primeiro encontro do monte recebeu a palavra do Senhor. Moisés no segundo encontro do monte ele santificou a palavra do Senhor. Moisés no terceiro encontro do monte ele viveu a palavra do Senhor. Você tem 3 passos para viver uma profecia. Primeiro, acredite que ela é para você e creia nela. Segundo, santifique ela e depois começa a viver por ela. O povo aqui no cenáculo começou a viver por ela. A palavra é para nós vamos orar por ela, e o Espírito Santo virá sobre nós e nós viveremos este avivamento. O Espírito Santo virá sobre nós e nós andaremos com a nuvem de glória do Senhor sobre nós. E o povo começou a andar debaixo de uma nuvem de glória. A sombra de Pedro curava por onde ele passava. O lenço de Paulo curava sem mesmo que ele impusesse as mãos sobre alguém. Felipe curava enfermidades. Os discípulos e todos aqueles que se tornaram discípulos depois foram cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, santificados por 49 passos de santificação, para não cair em qualquer história, para não cair em qualquer coisa, para não cair em falácias, mas estavam cheios da presença do Senhor.
A Bíblia diz que Estevão, quando estava anunciando, eles não puderam conter com que sabedoria do Espírito Estevão falava. Estava cheio da palavra de Deus. Moisés foi cheio dos estatutos do Senhor para transfigurar a glória dele. Você só vai transfigurar a glória de Deus quando a palavra de Deus entrar em você. Quando a maior libertação acontecer na vida. Quando você olhar para o pecado e ter a certeza que ele não é para você. Irmãos, Moisés não tinha tempo nem para pecar. Moisés descia, anunciava o que tinha que anunciar ao povo, e o Senhor dizia bem assim: vem, Moisés, para a minha presença. Moisés desejava tanto a presença de Deus que o Senhor fez o tabernáculo, para que se Moisés não pudesse subir o monte, entrasse no tabernáculo, na tenda. O Senhor chama de tenda, só para estar na presença de Deus. E a Bíblia é clara quando diz que Moisés entrava e a nuvem de glória logo baixava, e o Senhor falava com Moisés como alguém se fala com um amigo, face a face, falava o Senhor com Moisés. E agora eu vou entregar, irmãos, eu preciso falar. E os contendeiros se levantaram. E os contendeiros se levantaram. Não queriam andar debaixo do mesmo nível de glória, mas se levantaram contra Moisés, que decidiram. Os romanos não queriam o evangelho, mas se levantaram contra a igreja que decidiu viver o evangelho. Os perdidos não quiseram ser achados, mas perseguir aqueles que se permitiram ser achados pelo Senhor. Sabe por que acontece perseguição? Porque o ser humano decide não andar com Deus e começa a perseguir aqueles que andam, porque sabe que aqueles que andam com Deus têm na mão um poder revolucionário, sabe que aqueles que andam com Deus têm na mão um poder de mudar governo, de instituir governo, de destituir governo, sabe que aquele que anda com Deus tem o poder na mão de parar uma pandemia, tem o poder na mão de parar uma nuvem negra, tem o poder na mão de parar uma desgraça, tem o poder na mão de parar qualquer coisa. Paulo recebeu um conselho dos amigos de oração e disse assim: Paulo, tu vai subir para Jerusalém, Paulo? Ele disse assim: eu vou. Mas Paulo, vão procurar te matar lá. Ele disse assim: eu vou. Paulo, estão conspirando contra ti. Eu vou. Porque podem parar a mim, não, mas não podem parar o Evangelho de Cristo. Podem prender a mim, mas não podem prender o Evangelho de Cristo. Aqueles que alcançam um certo nível de glória, ele entende uma coisa. Ele entende que não há mais tempo para voltar atrás e ele nem pode voltar atrás. Ele está tão consumido da glória de Deus que ele fala como Paulo, diz assim: quem vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém, porque a palavra está dentro dele. Ele descobre que aonde ele chega alguma coisa muda. Irmãos, Paulo era tão poderoso no Senhor que ele foi impedido pelo próprio Satanás de anunciar. Colocasse os pés lá, ele perderia o governo dele. Irmão, se prepara. Vão levantar calúnia contra ti, assim como se levantaram com Moisés. O problema não é a mulher cuxita, o problema não é porque Deus só fala por Moisés, não. O problema é por aquilo que você carrega. Moisés carregava um nível de glória tão poderoso que o povo não suportava. O povo que andava no pecado não suportava, o contendeiro não suportava, o caluniador não suportava. Mas porque grita tanto, mas porque ora tanto, mas porque jejua tanto, mas porque faz tanto, mas porque canta tanto, mas porque adora tanto, mas porque faz tanto. É porque você ainda não entendeu, irmãos, que para nós só há vida na presença de Deus. Para nós só há alegria na presença de Deus. Eu posso sentar contigo, comer uma comida boa, eu posso passar o dia todo conversando contigo sobre as coisas do céu, mas o meu coração só se enche quando eu entro para o meu secreto, quando eu entro dentro da minha casa. O Espírito Santo já está dizendo para mim assim: vem. Ir na casa da irmã Rosângela é muito bom, mas melhor é estar na minha presença. Visitar a irmã Clarice é muito bom, mas melhor é estar na minha presença. Ir na casa dos pastores é muito
Mas o Senhor me diz assim: deixa o povo Moisés e vem, deixa o povo Moisés e vem, deixa o povo Moisés e vem, deixa Moisés, deixa os afazeres e vem, deixa Moisés, vai deixando, e vem para mim porque eu te quero, vem para mim porque eu te desejo, vem para mim porque eu te anseio. O Senhor está te chamando nesta manhã, o Espírito Santo está te chamando nesta manhã. Vem para mim porque eu te anseio, vem para mim porque eu te desejo. Eu quero fazer coisas novas na tua vida, eu quero te dar um firmamento, uma aliança. Eu quero você mergulhado por inteiro na minha presença, e eu farei sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! Eu ficaria muito feliz de te ver aqui na oração às sexta-feira. Eu ficaria muito feliz de te ver aqui no domingo todos os dias de manhã. Mas eu ficaria muito mais feliz de saber que você atrai a presença de Deus dentro da tua casa todos os dias. Que você entra por aqui, eu olho e falo assim: meu Deus, está chegando ali um nível de glória, meu Deus, está chegando ali alguém que transfigura a glória de Deus, meu Deus, está chegando ali a irmã Eliene. Vem cá, irmã Eliene, porque tu tem uma chama, vai juntar com a minha chama, vai juntar com a chama do pastor, vai juntar com a chama da Sara, e depois vamos estar todos incendiados. Cada um de nós carregamos uma partícula desta glória dentro de nós. Quando nós nos ajuntamos, se torna uma luz muito grande, se torna um fogo muito grande, e o mundo não pode parar. Permita com que essa chama arda dentro de você hoje, se una com outra chama do seu lado e se torna um incêndio nesta França, neste mundo, nesta nação, para a glória do nome do Senhor. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor está nos chamando nesta manhã. O Senhor está nos chamando para andar em um nível mais profundo contigo. O Senhor está nos chamando para ouvir a tua voz do monte, segui-la e entrarmos num processo de santificação diante do Senhor. O Senhor está nos chamando para mergulharmos de forma mais profunda na tua presença. Senhor, daqui para alguns dias nós festejaremos o dia de Pentecostes. No dia 11 de junho, no calendário judaico, celebra-se uma das festas mais importantes em que o Senhor deu ordem que eles celebrassem. O dia de Pentecostes se cumprirá. Mas a minha oração, Deus, nesta manhã, é que esse dia não seja somente uma data em um calendário, mas que seja como na igreja primitiva, que seja marcado por um grande derramar da tua presença, porque eu creio que nesta manhã uma chama está sendo posta em cada coração, e a partir de hoje, Pai, cada um vai orar por esta palavra. Durante 10 dias eu creio que este povo vai se santificar diante do Senhor e receberá o derramado do teu Espírito, e derramará, Senhor, sobre nós o teu Espírito, e nós viveremos o que a tua igreja viveu no passado. Eu creio, Senhor, nesta manhã, que o Senhor está levantando um povo neste lugar para andar contigo. Um povo que não se limita, Pai, mas um povo que larga tudo para andar na tua presença. A obra não